Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com Ângelo De Ângelis. Tudo bem, Ângelo? Muito obrigado, tudo bem. E você, Hudson? Tudo Tudo jóia? certinho, Para felizmente. satisfação estar aqui. Obrigado, É, meu caro. Prazer todo meu. Ângelo, primeira vez que você vem aqui, sim? por favor, se apresente. Ah, com certeza, muito obrigado. Então, meu nome é Ângelo De Ângelis, eu fui auditor fiscal na Secretaria da Fazenda, de São Paulo, por 34 anos. Pouquinho tempo. É pouquinho tempo. E, atualmente, eu sou economista. Eu devo dizer que eu não sou advogado, eu sou economista, tá certo? Eu também demorei para entender. As pessoas acham que sou advogado, porque quem trabalha com tributos, né, automaticamente que tem um viés jurídico muito forte, né? Mas eu sempre trabalhei com tributos da perspectiva econômica e financeira e contábil, Nossa, ok. tá certo? Bom, é, eu fiz mestrado na Unicamp e a minha dissertação foi justamente da tributação sobre o valor agregado e o ICMS no estado de São Paulo ao longo de todos esses anos. O meu tema da dissertação é esse. Hoje, né, eu sou aposentado, auditor aposentado, mas hoje eu sou sócio da Ângeles Campos Félix e Santi Consultores, ACFS Consultores. Tá. Né? Eu sou sócio lá e é muita satisfação estar aqui contigo. Obrigado, E meu caro. estamos assessorando as empresas no tocante à reforma tributária. Olha, Aham, então, bem, já deu para ver qual é o tema, né? sim. Ângelo, conta um É, pouquinho para a gente começar aqui, certo. assim, alto nível. Por que essa reforma é importante? O que ela traz de importante? Ela muda fundamentalmente, né, duas coisas. Primeiro, é uma verdadeira reengenharia do fisco. Não é apenas um redesign dos tributos. Tá. Vai muito além disso. Ela mexe com todas as estruturas fundamentais da arrecadação, da fiscalização. Ela promove uma verdadeira reengenharia mesmo do fisco, uma reengenharia no sentido clássico, de Michael Hammer, daqueles autores de Certo. antigamente, certo? É uma reengenharia de verdade, com base em tecnologia de informação. Esse é o primeiro Hum, lado da reforma. Agora, o outro lado é para as empresas, né? As mudanças também são muito grandes, as mudanças, porque é o seguinte, não é, ela muda a maneira de fazer negócio, opa. a reforma. Ah, Em primeiro lugar, fluxo de caixa, administração de fluxo de caixa, terá impactos muito grandes, certo? hum, Em segundo lugar, logística. Com o fim dos incentivos fiscais, essa reforma já está provocando uma reestruturação da logística desse país, com impactos, tá certo? No preço de metro quadrado de terrenos. Então, o investidor tem que ficar atento a isso, olha. entendeu? O outro ponto também importações. Né? Tem os portos hoje, né, que concedem, os estados que concedem benefícios fiscais. Santa Catarina é o maior exemplo. Né? Espírito Santo, Santa Catarina, mais ao norte você tem Pecém e tal. Os incentivos, né, portuários do ICMS também deixarão de existir. Então, toda a estrutura de importação e de distribuição a partir desses portos que dão incentivos fiscais, dos estados que dão incentivos fiscais, também vão deixar de existir. Então, vou citar o exemplo de Itajaí, Itajaí Navegantes. Ali, o que tem de trades ali instaladas é uma coisa impressionante. Com o fim dos incentivos, essas trades, Elas elas, estão lá por causa dos incentivos. por causa dos incentivos, Então, claro, você não tem uma vantagem econômica em estar. até tem, Tá. mas aí é que está, até que ponto, isso é um estudo interessante, até que ponto que uma empresa vai continuar importando por Santa Catarina para poder aproveitar as vantagens competitivas dos portos catarinenses, que eles têm uma profundidade maior, eles comportam navios de maior calado, eles têm um processo, né, de desembaraço mais rápido que o Porto de Santos. Então, ele tem algumas vantagens comparativas, né, que pode ser que, do ponto de vista econômico, da eficiência econômica, pode ser que continue sendo interessante importar por Santa Catarina. Mas, por outro lado, tem operações ali que estão ali somente por causa dos incentivos, que faz até operações trianguladas. Às vezes, Tipo, tipo, o navio chega em Santos, por exemplo, mas o que que ele faz? Ele faz uma remessa simbólica para um município catarinense, entendeu? Então, esse tipo de coisa vai mas é um deixar. engano que eu gosto. Não me engano que eu gosto, mas tem uma trading lá para recepcionar isso, esse tipo de esquema.
Então, o que acontece? Isso vai deixar de existir. Então, pode ser que uma boa parte dessas tradings, elas deixam o Estado para poder retornar suas operações normais por onde é mais eficiente ele E isso é portar, por conta do incentivo do incentivo fiscal? fiscal. Vou dar um passinho atrás. De Isso. onde surgiu esse bando de incentivo Guerra fiscal, fiscal. que é um. É a famosa guerra fiscal. E surgiu como? Ah, Porque é o seguinte, está na Constituição brasileira que a responsabilidade pelo desenvolvimento regional é do governo federal. Só que, anos 90, a economia numa crise danada, só 94, ela já vinha da década perdida, né? O governo federal, o governo central, ele perdeu essa capacidade de promover políticas regionais de desenvolvimento, que já teve no passado. Você pega lá Getúlio Vargas, sim, JK, depois do próprio regime militar, eles, bem ou mal, entendeu? Eles tinham essa capacidade de promover, tanto é que de Vargas, certo? A Geisel, a estrutura produtiva brasileira passou por transformações estruturais muito profundas, sim, verdade. né? Muito Substituição de questão de importações, tivemos importações, as grandes obras de infraestrutura do Brasil. exatamente. E a desconcentração industrial de São Paulo, a partir de São Paulo. Sim, verdade. Formar novos polos industriais, Camaçari, em Minas Gerais mesmo, né? A região de Contagem, Betim, ali, a zona metalúrgica de Minas. É, nesse período, houve uma política mais orquestrada, né? Então, depois dos anos 90, o governo perdeu essa capacidade. E os estados, para poder manter as suas políticas de atratividade, passaram a lançar mão do tributo que era competente, que eles tinham competência para cobrar, que era o ICMS. Tá. E começaram a conceder incentivos, né? E os principais pessoas, quem está nos assistindo, incentivo fiscal de ICMS não é alíquota, não é alíquota diminuída. Porque a alíquota diminuída ele é inócuo em termos de incentivo. Ele transmite um crédito menor. O principal instrumento do incentivo fiscal do ICMS é o crédito presumido na saída, porque ele transmite crédito cheio, mas ele abate na apuração do remetente que recolhe o imposto menor. É esse o mecanismo da guerra fiscal. E isso virou uma praga em todo o país, e é inconstitucional. Inconstitucional, porque Bom, isso existe há anos. há É anos, da inconstitucional, maneira, ninguém. para que o incentivo de Estado seja constitucional, é preciso que o CONFAS, né, que é o fórum lá do Secretário secretário de de Fazenda. Fazenda, que é o conselho, né, fazendário, que reúne todos os secretários de Fazenda, o CONFAS, ele tem que aprovar por unanimidade a concessão desse incentivo. Então, se Piauí deu incentivo fiscal, todos os representantes dos estados têm que concordar com aquele incentivo. Os estados passaram a dar incentivos fiscais à revelia do CONFAS, por isso é inconstitucional. Não, que bagunça. Bagunça. Então virou uma guerra, né? E a É gente por isso que o nome é guerra. é guerra, porque ele não é uma coisa cooperativa. A guerra fiscal é fazer a festa com o chapéu alheio. Vou citar um exemplo. Goiás está cheio disso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, está cheio disso que eu vou falar aqui agora. Você abre um centro de distribuição, por exemplo, em Extrema, sul de Hum, Minas, tá certo? Minas Gerais ele dá um crédito presumido de 11% nas saídas interestaduais para os estados do Sul e do Sudeste, menos Espírito Santo, ou de 6% se a saída é para os demais estados, certo? Bom, vamos focar aqui em São Paulo. Então, se eu tenho uma indústria aqui, eu abro um centro de distribuição lá, o que eu faço? Se eu remeto as minhas mercadorias para esse centro de distribuição, mas você está gastando dinheiro para remeter essa mercadoria para sim, lá, hein? sim, mas você vai ter uma economia muito grande, porque no retorno, ela sai com débito de 12 aqui, retorna com crédito integral de 12, então uma coisa mata a outra. Só que lá você vai pagar 1% efetivamente, porque você tem um crédito presumido na saída de 11. Então, com isso, o que está acontecendo? A arrecadação de São Paulo, ela sofre uma queda por conta do incentivo do outro estado. Então, Santa Catarina é a mesma coisa. Ele dá incentivo na importação, ele faz o que ele faz, Santa Catarina? Ele suspende o ICMS pago na importação, nos embaraços,
E depois, na remessa interestadual, ele dá um crédito presumido desses mesmos moldes. Então, a empresa não paga nada de importação, também não toma crédito, mas quando ela remete, Ela... ela paga 1% para a Catarina e o crédito chega cheio em São Paulo. Então, isso diminui a arrecadação de São Paulo. Por conta disso, São Paulo já sofreu um prejuízo aí. Se você pegar o ano 2023, que é o último estudo que eu tinha feito quando eu estava escrevendo da Fazenda, São Paulo levou um prejuízo de quase 20 bi na arrecadação do Estado. Uau! Não é pouca coisa. Não, a gente vive vendo briga aí com o governo federal, pede 5 bilhões. Sabe, 5 bi. Quer dizer, é um prejuízo, é uma cacetada. Entendeu? Quer dizer, a guerra fiscal ela é deletéria. Porque aí, quando cada Estado começa a fazer chapéu, a festa com o chapéu do outro, a tendência é que todos se deem mal. No final do processo, que todos se deem mal. Quem não entrar na partida se dá mal, Se né? dá mal, é Na teoria dos partida já jogos. ganha. Então, Exato. tem que entrar, Tem e que no final, entrar, se me der mal, a gente faz, né? a gente chama isso de race to the bottom, que é corrida ao fundo do poço. Tá. A guerra só chegou no ponto que os estados mais guerreiros, realmente, eles ficaram numa situação financeira muito complicada. Que é o caso de Minas, é o caso de Goiás, né? Complicada por quê? É, é problema fiscal, né? Problema fiscal, porque, veja bem, Goiás, estou exemplo de Goiás. Com isso, o Goiás está atraindo indústria para lá. Está atraindo indústria farmacêutica, está atraindo montadora, atraiu montadora, que é a Caoa, Sim. tá certo? Essas indústrias que vão para lá, o que elas geram em termos assim de espraiamento, de encadeamento, né, para trás na cadeia produtiva? Quase que nada, porque elas são muito intensivas em tecnologia, então elas empregam um pouco. Não se forma ali um cordão, digamos assim, um plexo industrial, que nem os complexos industriais clássicos, né, do ABCD Paulista, de Betim, que forma toda uma indústria metalúrgica ali naquele entorno. Surgem cidades, né? Cidades ficam ricas por As conta cidades ficam ricas, lá isso não aconteceu. Então, e também não gerou tanta arrecadação. não, assim, exatamente, porque tem muito incentivo. Então, o Estado fica com demandas sociais, por exemplo, estrada. As estradas, quer dizer, Verdade. o caminhão, ele vai para lá. Não é passeio de moto, é passeio efetivo de caminhão. A unidade, ela produz lá e ela O passeio de caminhão aumenta o custo também, né? aumenta o custo do frete. Então, quer dizer, tudo isso é custo Brasil. A guerra fiscal, ela trouxe um enorme custo Brasil, né? E é o tal negócio. Se você não entra, se o Estado não entra, e o contribuinte também, se ele não usufrui disso, Sim, ó, ele fica numa situação competitiva muito em desvantagem. Então, quer dizer, é um mal que agora com a guerra, com a reforma, isso é extirpado, porque a cobrança do imposto passa a ser no destino. Então, quer dizer, todas essas estruturas que foram montadas, tá certo? Com vista nesses incentivos, elas começam a perder sentido. E o mercado já está absorvendo isso e já percebeu, o mercado se adapta rapidão. Então, olha, vou citar um exemplo, né? É de Extrema mesmo, que Minas tá. Gerais não terá. Extrema, quando eu trabalhei na fronteira lá, né? A gente trabalhava com chamava fiscalização de mercadoria em trânsito. Você parava o posto fiscal, o caminhão parava, você tinha que checar se a nota fiscal ela está Né? tudo. Parece arcaico, você falando assim, Não, parece negócio bem antigo. isso foi 30 anos atrás, não é tão longe assim, Olha né? só. É, né? Você tinha que checar ali a idoneidade do remetente, a idoneidade do destinatário e a idoneidade da nota fiscal. Ok. E se os valores consignados na nota correspondiam ao que estava no caminhão, que era difícil de fazer, mas tinha essas checagens lá. Quando eu trabalhei lá, Extrema era uma cidade de 30 mil habitantes, assim, muito aprazível, uma cidadezinha de interior muito aprazível. O que aconteceu? Hoje, você passa lá, parece um Osasco. De tanta indústria que está, Copenhague está lá, Cacau Show está lá, é atacadista, centro de distribuição ao longo da Fernão Dias ali. É uma coisa impressionante. Então, o que acontece? Primeiro, saturou o mercado de galpões logísticos de Extrema, saturou por conta da guerra fiscal. Tá. Aí começou um movimento, tá certo, de procura por terrenos para construção de galpões logísticos ao longo da Fernão Dias, em direção a Camanducaia, as cidades que estão ali para cima, tá certo? Tá. Até chegar lá na terra do ET.
que Tá bom, é Varginha. Varginha, tá certo? O que aconteceu? Com a reforma tributária, esse movimento ele começou a sofrer um revertério. E o preço do galpão, o metro quadrado do galpão logístico em extrema, ele começou a cair. Já começou? Já começou. O mercado se antecipa aos fenômenos econômicos. Já começou a cair. E o preço dos galpões em Guarulhos já começou a subir. Olha, Então, quer dizer, porque como vai acabar o incentivo, essas estruturas, elas não serão mais. Isso vai acontecer da mesma forma com Santa Catarina. E é só para você ter uma ideia, o volume de operações comerciais entre o estado de São Paulo e Santa Catarina é 2 vezes maior do que o volume comercial entre o estado de São Paulo e a Zona Franca de Manaus. tá bom. Então, o estado de São Paulo ele tem 2 Zonas Francas de Manaus aqui aos nossos pés e ninguém comenta nada. Certo? Quer dizer, é um volume muito grande de importações que vem para Santa Catarina, certo? E que a indústria paulista absorve isso por conta de incentivo fiscal. Quer dizer, essa logística vai sofrer uma transformação grande. Então, as empresas precisam se preocupar, entendeu? Porque isso interfere em custo do frete, interfere no EBITDA da empresa. Por falar em EBITDA, Vai, fala, depois. é... Vai. Bom, todo mundo sabe o que é EBITDA, né? Mas pode explicar, não tem problema. É, O Caio vai aprendendo. O Caio, seu sócio, funcionário, meu aluno, vai aprendendo de bem. vai fazer no ano que vem, É, né? Que é o lucro antes dos impostos diretos, né? Que é o imposto de renda. Basicamente isso, né? O EBITDA é sim. o coisa. E o que acontece? Você tem lá as despesas e os custos. Eles não carregarão mais toda essa cumulatividade, todos esses resíduos tributários que hoje existem. Então, isso tem impacto positivo no lucro das empresas, né? Isso é uma coisa. A amplitude dos créditos, você tem uma série de coisas aí que impactam na Isso é lucratividade positivamente, né? positivamente. O que eu quero É, perguntar é o seguinte, é, vamos lá, quando a senhora fala, só para pegar o exemplo de Santa Catarina, o que vai acontecer? Porque, pô, eu fico pensando no extremo que você falou. Mas é. para outro extremo vai ficar precarizada, vai... Como é que você faz? Já tem um monte de gente que está lá, Então, vai ficar então, isso. eu estive Porque, lá. de outro lado, eu entendo o que você está falando, não, beleza, então a guerra acaba. Só que, assim, já criou raiz, já criou passado, já tem história. Como é que você faz agora? Então, ali, aí você tem empreendimentos e empreendimentos. Você tem empreendimentos ó, centro logístico, é fácil montar. Agora, uma indústria que nem a Copenhague, que está lá em extremo, já não é fácil. Porque, inclusive, a Copenhague está lá, eu quero crer que não é por conta de incentivo. É por conta da própria logística, do leite. A bacia leiteira está ali, em Minas. Ok, ok, faz sentido. Faz sentido. E leite não pode ficar viajando muito, porque senão azeda. Eu sou de Minas, eu sei perfeitamente disso, né? O leite, o processamento, ele tem que estar próximo da fonte da matéria-prima. Tanto é que a Nestlé, ela tem uma unidade lá em Ibiá, Minas Gerais, para poder processar o leite em pó, que depois é remetido aqui para Araras, ou, se não me engano, hoje eu acho que já é em outro município, é onde ele faz aquele empacotamento naquelas latas. Tá bom. Mas ele é produzido lá em Ibiá, Minas Gerais, que está próximo da bacia leiteira. Copenhague é a mesma coisa. Copenhague, Cacau Show, talvez esse tipo de indústria não saia de lá. Agora, uma operação dessa é um galpão. Você monta e desmonta isso Galpão. praticamente da noite para o dia, né? E aí é que está, o Hudson. Essas empresas, esses empreendimentos logísticos que existem por conta de benefícios fiscais, eles não criam raiz. Eles não criam, né, efeitos ajusantes, né, na cadeia produtiva. Então, ele está ali, é um custo Brasil, é um frete que se paga, é estrada esburacada, demanda mais investimento, ali no próprio extremo mesmo, né? Você tem problema de saneamento básico, que a prefeitura local tem que lidar com isso. E É, tá, então você tem vários empreendimentos. Você pode ter um VAF, o VAF é o valor adicionado fiscal, grande lá de extremo, porque tem muito empreendimento lá. Então, com isso, ela pode se beneficiar com o ICMS do Estado de Minas. Acontece que, na nova sistemática, o valor adicionado fiscal ele vai ter como principal componente não mais o valor produzido pela indústria local ou pelos comércios locais, e sim pela população. tá. Então, um município que nem esse tende a perder. É um problema isso. Então, quer dizer, o mercado e o governo
vai passar por uma transformação muito grande, estrutural, São uma revolução. Revolução. lugares que hoje podem ser considerados ricos, É. talvez. Então, aí os governos locais eles têm que procurar por políticas que mitiguem esses efeitos. Eu estive lá, nesse lugar, conversando com representantes dessas localidades. Quais são as políticas? O Espírito Santo, por exemplo. Espírito Santo ele também já, o governador Casagrande, ele já acordou para a realidade. Ele está sabendo que os incentivos portuários de Vitória vão deixar de existir. Mas o que ele está fazendo? Bom, o Espírito Santo é um estado que tem vocação portuária, desde a época da mineração do ouro, do ciclo do ouro, do século XVIII, desde essa época. O Espírito Santo já tem essa vocação portuária. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão com um grande empreendimento lá, chama Parque Log, que é um parque logístico enorme, muito bem constituído, muito bem estruturado. Para quê? De que ele está de olho? Ele está de olho na produção de soja, de milho, do cerrado, para poder estruturar ali o verdadeiro ponto de exportação, passar a ser Vitória. Então ele já percebeu que não vai ser mais vantagem importar por tanta, certo? O que que vai? Então ele já está mudando, ele está construindo, Tá. né, uma coisa nova de acordo com a vocação portuária do Estado. Mas o Estado também tem indústria. E muita indústria está instalada lá por conta de incentivo. Então, qual que é a política pública de atratividade para que essa indústria continue lá? Certo? É infraestrutura. É infraestrutura de escoamento, principalmente. Às vezes compensa a empresa ficar lá, porque lá o custo é menor do que ficar em São Paulo. Entendeu? Certo. Então, mas se não tiver um outro tipo de incentivo que não seja, que não vai ser mais, né? Não é que não seja, não vai ter mais o incentivo fiscal do ICMS, não vai existir mais. Então, quer dizer, ele vai ter que procurar políticas de atratividade que primam pela eficiência econômica, para que as empresas também tomem suas decisões locatícias de acordo com a eficiência econômica, e não mais de acordo com o incentivo tributário, porque o IVA tradicional, o IVA clássico, ele procura ser neutro, o mais neutro possível em relação às decisões locatícias. Tá. Tá certo? Ok. É, Mas é que você deveria tomar decisão somente pelo economics, mais nada, né? exatamente, pelo econômico, primar pela eficiência e financeira. E tem um outro impacto também nas empresas, que o pessoal chama o split payment. Isso tem um. Esse explica primeiro o que que é. É, Já ouvi gente falar, pô, mas as empresas ah, antigamente elas ficavam com dinheiro para pagar, tinha um float, isso. podia ficar aplicando dinheiro no mercado financeiro até pagar e tal. Devo lhes dizer que o float está com os dias contados do imposto. Então, por favor, Vamos falar. explique aí. Aliás, é uma praia sua, né? Até onde eu saiba, Sim, você é um sim. artífice. Foi. Eu, ao lado de outros colegas ali no CECIF, Centro de Cidadania, nós ajudamos a construir toda essa arquitetura do split payment. O que que acontece? Você conhece a tese do século, né? Fala aí. O que que é a tese do século? A Carmen Lúcia. Ela falou o seguinte: a exclusão do ICMS da base de cálculo. Não, essa não acho que foi da Carmen Lúcia, não. Eu não lembro quem fez essa decisão, da tese do século. Tentando lembrar. Também Bom, não me lembro agora de cabeça. mas a tese é o seguinte: o ICMS ele não faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS. Por quê? Porque qual que é a base de cálculo do PIS e COFINS? É o faturamento. ICMS não é faturamento. Ok. Isso é a tese do século. E não é receita da empresa. Vai ter ICMS. que pagar, né? Na receita líquida que seja. O ICMS, a empresa é uma fiel depositária de um recurso que pertence ao Estado. E quem paga, na verdade, quem paga é o contribuinte, pessoa física, lá na ponta final da cadeia. É ela que paga, de verdade, o imposto. A empresa recebe esse dinheiro e recolhe para o governo. Essa é a sistemática. Então, quer dizer, o ICMS, ele não faz parte da receita. Ele não é recurso da empresa. Ele não é capital de giro. Imposto não é capital de giro. Pessoas que estão nos assistindo. Imposto não é capital de giro. Não existe floating, entendeu? Com base em imposto. Antigamente,
as empresas trabalhavam com o floating da inflação. Então, elas Verdade. tinham até margens negativas, margens brutas negativas, mas ganhavam no financeiro, com o floating da inflação, e ganhavam muito dinheiro. Com o fim da inflação, muitas empresas quebraram. Citar alguns exemplos, que Mesbla, Mapping, Arapuã, Varejistas, né? Grandes varejistas que varejistas, tinham né? essa característica de utilizar a inflação como flor, elas não quebraram, não foi só por isso, claro, Sim. né? Teve vários outros É, má fatores, gestão. mas gestão, fizeram investimentos aí meio, a Mesbla, por exemplo, fez investimentos muito, né, duvidosos e de retorno incerto, e que, aliás, não teve retorno, então teve uma série, mas isso contribui muito para a derrocada financeira, contribuiu muito para a derrocada financeira da empresa. Agora, veja bem, o que é o split payment? O split payment, ele consiste em, quando a empresa faturar, que é uma fatura, suponhamos, a empresa faturou. Eu sou a empresa, o fornecedor, você é meu cliente. Falei, olha, Wilson, essa fatura aqui você vai pagar daqui a 30 dias. Tá certo? É a liquidação financeira da operação. Você vai pagar daqui a 30 dias o valor total da fatura. Quando você me pagar, o banco recebe a fatura e o banco ele vai checar na plataforma do comitê gestor, que é administrada juntamente com a da Receita, ele vai ver na plataforma do governo se o imposto dessa operação já foi pago por mim, na minha apuração, ou se ele já foi compensado na minha apuração. Se ele já foi ou pago na minha apuração ou compensado, aí o banco recebe a fatura com o valor faturado do imposto, o valor incluído do imposto, e deposita esse valor integralmente na minha conta, na liquidação financeira. Integralmente na minha conta. Por quê que é integral? Deposita o valor da operação mais o valor dos impostos, porque eu já paguei esse imposto. Então, é nesse momento eu recupero o imposto que eu já paguei por outros meios, tá certo? Tá. E, ok, então se o imposto está pago, não faz split. Agora, se no momento da liquidação financeira eu não tiver pago meu saldo devedor ainda, suponhamos que ele vence depois do pagamento dessa fatura. Aí quando a fatura é paga no banco, o banco vai consultar através de uma chave, que vai constar no meio de pagamento, e essa chave consta na nota fiscal. Através dessa chave, o banco consulta a plataforma do governo para checar se o imposto está pago ou não. Então, se o imposto não tiver sido pago, aí já faz o split ali na hora, já deposita na conta do governo, o IBS e CBS, que estão naquela operação, e o Tá. valor líquido vai para a conta do fornecedor, no caso eu. Então, quer dizer, aquele imposto que eu ia trabalhar com ele até o vencimento, aquele recurso, digamos assim, entre aspas, ele não vai ter mais, certo? Aí as empresas começam a reclamar, falam, poxa, mas eu vou ter um prejuízo enorme financeiro, enorme. É isso aí que eu já ouvi. Não, todo mundo fala isso, mas aí é o seguinte, você não pode... tem empresa que realmente certo, vai ter um impacto negativo, mas pelas simulações que nós já fizemos, é a minoria. E essas empresas Tem que algum setor que seja mais prejudicado? tem. Eu vou citar um exemplo aqui, o setor de distribuição de energia elétrica. Ele é típico, que vai sofrer um prejuízo. Por quê? Porque normalmente as contas de luz, elas vencem muito antes do recolhimento do saldo devedor, Tá bom. tá certo? Então, essas empresas, elas trabalham com um bom tempo, talvez um mês e meio, com o dinheiro do imposto que ela recebeu já do usuário final, Tá. tá Olha. certo? Isso aí vai deixar de existir. Agora, por outro lado, o que você tem? Você tem que analisar, né, a empresa, você tem que analisar ela na sua integralidade. Você não pode analisar só o split payment. Tá. E quais são os outros efeitos sobre o fluxo de caixa, além do split? Por favor. Quais são? Você tem, por exemplo, primeiro, a amplitude dos créditos. Só a eliminação de vários resíduos, por exemplo, PIS e COFINS. Ah, eu pago só 3,65 de PIS e COFINS. Lê do engano.
Você paga muito mais do que isso, só que você não vê, porque são impostos cumulativos. Eles acumulam tanto na cadeia, você pode estar pagando de PIS e COFINS sem saber 20%. Nossa, mas chega nesse nível. É, pelos todos os resíduos, Não, mas a gente está saindo de 4 para 20. de 4 para 20. Uau, acha Quer dizer, resíduo, hein? isso, haja resíduo. Quer dizer, esse resíduo ele deixa de existir. E isso impacta positivamente o fluxo de caixa. Outra coisa, ICMS-ST. O ICMS, substituição tributária, ele é uma cacetada do capital de giro da empresa. Vai deixar de existir. E isso é uma injeção muito grande de liquidez. Olha. Entendeu? A DIFAL. A DIFAL também é um problema. A DIFAL, na verdade, vai ser substituída pela liquidez de destino, mas não vai ter ST, não vai ter DIFAL, amplitude dos créditos, não vai ter resíduo, ativo mobilizado. O crédito, hoje, do ativo mobilizado, ele é do ICMS em 1,48 meses, 1,48 avos, tá certo? Que dá 48 meses, tá certo? Do PIS e COFINS, ou é pela amortização ou pela depreciação, também é distribuído ao longo dos meses. Agora não, agora esse crédito, o investimento, o crédito ele é integral. Isso é um impacto positivo no fluxo de caixa. A empresa, ela vai ter, por exemplo, a devolução do crédito acumulado, que hoje, no Brasil, é uma coisa assim, descoordenada, cada estado faz de um jeito. Tem estado que devolve, tem estado que não devolve. Agora, com a reforma tributária, não. Com a reforma tributária, as regras de devolução do crédito tributário, elas são nacionais. Isso é uma grande vantagem. Isso é uma grande Só isso, vantagem. né? Só isso é uma grande vantagem. E os prazos, que eu achei exageradamente longos, que são de 30, 60 e 180 dias, conforme a natureza do crédito. Né? Se é crédito de investimento e exportação, é 30 dias se a empresa estiver em programa de conformidade. E é de 60 dias se ela não tiver em programa de conformidade. Mas do crédito decorre de exportação e de investimento. E nos demais casos, o prazo é 180, que são empresas que normalmente têm saldo credor continuado, porque no caso do IBS, elas podem, CBS, IBS, elas podem vender ou no seu mix de vendas, ela pode ter uma participação muito grande, né, de mercadorias e bens, de bens e serviços, com alíquota reduzida. Então, ela pode acumular crédito devido à saída com alíquota reduzida, né? Tá. Então, ela acumula crédito continuadamente. Esse crédito, tá certo? Quando ele entra em produção, tá certo? Se nesse fluxo, em algum mês, extrapolar a média dos últimos 24 meses, um crédito muito grande, é um outlier Tá. na estatística, é um outlier. Aí esse crédito se divide em 180 dias. Agora, esses prazos, Ruth, eu achei demasiadamente longos. Podia ser 3 dias úteis. Por quê? Porque justamente o split payment e o sistema de crédito pago, a empresa só pode tomar crédito se tiver sido pago. Seja por split payment, seja por pagamento ao devedor do remetente, seja pela compensação na apuração do remetente, seja por terceiros, seja pelo pagamento antecipado, que o próprio contribuinte ele pode ter a opção de, ao adquirir um bem ou um serviço, emitir uma guia avulsa, ir no banco e pagar e tomar o crédito. Então, assim, se o crédito ele tem que estar pago. Se o crédito está pago, ele já tem a necessária e suficiente liquidez para ser devolvido celeremente, no máximo em 3 dias úteis, Tá. para os órgãos públicos poderem registrar nos seus sistemas e tal, e automaticamente devolver em 3 dias. Claro que tudo isso fica sujeito à fiscalização a posteriori, Tá. tá certo? Mas, de todo jeito, o Hudson, esses prazos 30, 60 e 180, a maior parte vai se enquadrar no 30 e 60. É muito melhor, em termos de liquidez, para as empresas, para capital de giro, é muito melhor do que o que existe hoje. E hoje tem estado que devolve, tem estado que não devolve, tem estado que Ah, demora um ano. São Paulo, por exemplo, tinha uns programas bons, né, de conformidade, que devolviam em 30 dias, agora já não tem mais. Então, era aqueles escândalos todos lá de corrupção, né, de colegas meus que corruptos e que agora estão respondendo
E empresários corruptos também, quer dizer, Também, né? a corrupção Também. é dos dois É, lados, não tem, né? né? Se tem, né? Tem que ter os dois lados, Tem né? que ter os dois Para lados. corromper, tem que ter um corrupto e um corruptor, né? Exatamente, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta. Ah, No fim das contas, olhando assim, ah, algumas. Primeiro que assim, vai ter uns movimentos de ganhadores e perdedores para a reforma. tá. Mas no líquido, É, parece que tem mais ganhador. eu acredito que sim. E para o país, Muito mais. você acha que a gente pode ter, por exemplo, que a implantação em 10 anos, né? 2030. Mas tem que ser desse jeito. Imagina, porque a mudança é enorme. Primeiro, exatamente, toda interferência no sistema complexo, toda interferência profunda no sistema complexo, isso pela teoria do sistema, não pode ser feito once for all. Então você mata todo mundo. Citar um exemplo. Verdade. Citar um exemplo. Você Verdade. passa por destino, certo? De uma hora para outra. Pode quebrar um município que nem Barueri. Que está cheio de incentivo também. Está feito de incentivo. Tem muita empresa prestadora de serviços, as Big Techs, lá instaladas por conta de incentivo. Que arrecada, sei lá, 1%, 2% de CSS. Se você passa isso por destino de uma vez, Barueri pode ficar sem orçamento, sem arrecadação. Então você não pode. Você tem que fazer uma transição. E o outro motivo é justamente os incentivos fiscais da guerra fiscal. Porque chegou-se à conclusão que a guerra fiscal estava sendo deletéria para todo mundo. Os próprios governadores já É tinham. mesmo? Corrida ao fundo do poço. Mas eles já perceberam. Perceberam. Então, quando saiu essa decisão do STF, de todo incentivo é inconstitucional, eles já se mexeram, os governadores, para editar uma lei complementar para convalidar esses incentivos. E esses ficam convalidados até 2032, tá certo? 32. 32. Eles ficam convalidados até 2032. E o que acontece? As empresas, tá certo? Elas, nesse interregno, os estados, eles podem copiar incentivos uns dos outros, se é da mesma região, se é do Sudeste, se é do Nordeste. Se Pernambuco der um incentivo, o Ceará pode copiar o mesmo incentivo. Então, mas isso tinha prazo certo para acabar. Que bagunça. Só que isso tinha prazo certo para acabar, que é 2032. Então, o que a reforma fez? Ela começa a diminuir gradativamente, tá certo? O ICMS e ISS, as alíquotas caem à razão de 1/10 por ano a partir de 2029 até 2032. Aí sim, em 2032, esses dois tributos eles morrem de morte súbita Tá. e o IBS passa a vigorar. Acontece o seguinte: se não respeitasse esse prazo de fruição dos benefícios, que foi instituído pela Lei Complementar 160, o que ia acontecer? Uma enorme judicialização, porque gera direito adquirido. O usufruto desses benefícios gera direito adquirido. É. Então, se você acaba com eles de uma vez, você podia ter uma chuva de ações, né, contra os governos estaduais. Então, para não causar um pandemônio aí no sistema todo, vamos estender essa transição para até o final de 32, que você respeita o prazo de fruição desses benefícios, embora decadentes, mas pelo menos o prazo de fruição está respeitado, tá certo? E no seu lugar, você vai colocando aos poucos o IBS, e em 2033 o sistema antigo morre e o sistema novo passa a vigorar. Morre, mas tem um detalhe. É 33, então estamos 33, falando de 8 anos. de 8 anos. Morre, mas você tem os esqueletos do armário que vão perdurar por mais, pelo menos, primeiro de 5 anos, isso que é o lançamento de todos os tributos de 2032 para trás, e você tem muita judicialização, muito no TIT, né, nos tribunais administrativos, e na própria justiça mesmo, você tem muitos processos dos tributos antigos que ainda vão ser julgados, cujas decisões vão sair depois de 32. Mas o fato é que o lançamento do tributo, a partir de 2033, ele já é integralmente do IBS. E o IBS tem uma série de vantagens sobre o sistema atual. Primeiro, a uniformidade de regras. Segundo, Hoje são 27 regras, né? 27 hoje são estados, 27. 27, não sei quantos municípios têm seus códigos tributários. Verdade, É, município. só que não fica o seguinte, o pessoal fala que tem 5 mil e tantos municípios, são 5 mil regras. Não é bem assim. Desses 5 mil municípios, quem realmente tem um código tributário, tem uma tributária, é uns 400.
Tá. O Certo? resto, O resto só vive de ou fundo de participação ou cota parte CMS. tá. Ele não tem arrecadação própria nenhuma. Entendeu? Nem 10% ele tem. Nada, nada. Nem, mas mal cobra IPTU. E o IPTU que eles cobram também não dá para nada. Não, você está dizendo que É a realidade. 90% 90%. vive de algum repasse. Mas a população é muito pequena desses Tá. municípios. O grosso da população brasileira está nesses 400 municípios. Tá. Tá certo? É onde vive a maior parte da população brasileira. Então, é onde tem alguma massa crítica, são nesses 400 municípios. Então, quer dizer, eu acho que no frigir dos ovos, a reforma ela traz vantagens muito grandes, competitivas para o país, ela diminui muito o custo do Brasil, a simplificação das obrigações acessórias, ela é muito grande, porque você tem o próprio lançamento, é da nota fiscal. Isso já flui, essa informação da nota fiscal já é automaticamente transmitida para a plataforma do Comitê Gestor e da Receita, que é em nuvem. Nós estamos conversando sobre isso hoje, é em nuvem. E os algoritmos do Comitê Gestor e da Receita vão ler esses dados na plataforma e eles mesmos já fazem uma apuração pré-assistida para o contribuinte e já disponibiliza essa apuração para que o contribuinte possa fazer os seus ajustes que ele achar necessários naquela apuração. Ou seja, o imposto continua com a sua natureza declaratória e homologatória, e o fisco passa a lhe oferecer uma facilidade tecnológica para simplificar as obrigações acessórias, assim, de uma forma muito grande. Será que é uma redução de custo Brasil, como você falou? Sim, muito Que grande. vem desde logística, é o tempo que você Logística, gasta, os- judicializações. exatamente. Você foi no ponto, Ruth. Você foi no ponto. Judicializações, custo de logística, custo de obrigações acessórias. Esse é um... Se bem que é o seguinte, a gente tem que saber também que é isso igual a reforma de casa. Você gasta para reformar a casa e vira uma bagunça dentro da sua casa. Na reforma, você tá. Depois que passa a reforma, que vem as coisas boas. Exatamente. Porque as empresas elas precisam adaptar seus sistemas, seus ERPs, seus softwares de gestão, precisam ser adaptados para a nova sistemática. E agora, mas a boa notícia, quer dizer, isso custa. A SAP, a SAP e a TOTOS, elas já têm todas as notas técnicas preparadas de adaptação desses ERPs para poder se adaptar às regras da reforma. Olha, quer dizer, tem esse investimento, tem esse custo. Mas eu chamo isso, não chamo isso de custo, eu chamo isso de investimento, porque depois se recupera, logo, logo, isso se recupera, porque o que você vai ganhar em termos de eficiência e de menos burocracia, paga esse investimento. Então é a reforma da casa, tá certo? Depois que Gostei dessa é analogia. Vou fazer, vou usar, hein? analogia. Vou usar essa analogia, hein? Uhum. Então, no frigir dos ovos, acho que vai ser bom para todos. Não é perfeita. A reforma tributária não saiu como nós tínhamos discutido ela lá no CECIF, que deu origem à PEC 45. Ela entrou no Congresso, né, uma linda mulher, que é a teoria da linda mulher. Né? Ela entrou uma Julia Roberts. E Ah, às vezes sai assim um Frankensteinzinho, mas nesse caso é um Frankenstein mais ajeitado. você acha que apesar. Onde ele tá, putz, agora que eu olhei aqui, a gente está com o horário aqui, já está quase estourando a nossa. Já Aham. está estourado, na verdade. Mas você acha assim, entre o que foi pensado e o que saiu, a distância é muito grande? 70% que foi pensado. Você tem até um número, mano. É, 70% foi 70%. pensado. Os 30% comprometem muito? Compromete, mas de todo jeito, ele compromete, mas o sistema, os 70%, ele é 1000% melhor do que o sistema que existe hoje. Tá bom. Ok. Poderia ser. Bom, então, para terminar, então, vamos Certo. falar sobre um ponto que sempre foi muito falado: as exceções. É, Todo mundo falou-se o tempo todo, as exceções vão elevar a alíquota sim, é a um verdade. patamar desnecessário, vamos chamar assim. Isso é verdade. O que que você conta aí para a gente terminar a nossa conversa? É, Porque eu acho que hoje não vai ter que vir aqui no semestre que vem, tá, gente? e Só virei para com você já... prazer, virei com muito prazer. Isso é a pura verdade, Rose. Inclusive da carne, foi o mais escandaloso, né?
Ah, tá. Porque assim, quando você desonera, o cobertor é curto e não existe almoço de graça. Então, se você desonera algum produto, algum setor, o outro vai ter que pagar mais. Entendeu? Então, quer dizer, aí vem as desonerações da carne, vem as desonerações dos medicamentos, que eu acho justo, tá certo? Vem a desoneração, gêneros alimentícios, cesta básica, já falei. Você tem uma série na parte de saúde, né? Aparelhos, acessibilidade, você tem uma série de coisas que são justas, entendeu? Mas não precisava de tê-las. Qual que seria o desejável para que a alíquota ela não fosse tão Que vai ficar em torno de 28, né? Estão falando. 28, mais ou menos. Olha, gente, estão falando que é a maior alíquota do mundo. Cuidado. A alíquota efetiva hoje, do ICMS, PIS, COFINS, IPI e tudo mais, pode dar mais de 40%. Tá falando sério? Seríssimo. Olha. Não falei tão sério em toda a minha vida. Se você pegar a alíquota efetiva, mesmo descontando os incentivos de guerra fiscal e tudo mais, mas lá na ponta final, para o consumidor ele não usufrui do incentivo fiscal no meio da cadeia. Tá merda, tá espantado. Caramba. Essa carga tributária ela é altíssima, essa alíquota ela é altíssima. Tem estudos setoriais, não tem um estudo geral, mas tem estudos setoriais, vou citar um, setor de imóveis, que foi desenvolvido por colegas meus, que mostra isso claramente. A alíquota efetiva, no final, na ponta da cadeia, ela pode estourar os 40%, dependendo do produto. Então, em média, nós temos uma alíquota aqui que é muito maior que 28%. Agora, qual que seria o desejável? O desejável seria o seguinte: você tá bom, medicamentos é uma exceção aceitável. Ok. Medicamento, negócio médio de saúde, isso é aceitável. Agora, outras coisas, a carne não é uma exceção aceitável. Porque quem consome carne não é o pobre, Sim. é a classe média para cima. Então, qual que seria o desejável? Seria o cashback no lugar. Mas vai ter o cashback, né? Vai ter o cashback, mas como a carne está zerada, eu Tá. estou usando a carne como exemplo, tá? Como a carne está zerada, ela zerou para todo mundo, para o rico e para o pobre. Então, Ah, verdade, então não tem verdade. cashback. E aí a consequência é que a alíquota geral tem que ser mais alta para comportar a desoneração da carne. Tá. Tá, ou seja, a Entendeu? picanha do churrasco A tá, picanha de churrasco está legal para tá a classe isenta. média. É, Ah, olha só, tá. O cashback é o contrário, você arrecada e devolve só para quem precisa. para o CAD único, para quem está Tá, no CAD único. tá, entendi, Certo? entendi, entendi. Ou, Isso. ou seja, tem muita exceção que vai levar a alíquota, Isso. mas mesmo assim, para quem é especialista, já sabe que esses 28, na verdade, não, o hoje é maior do que 28. Mas é muito maior. Fica comparando com taxa da Hungria. Isso é uma comparação tosca, pobre, que não chega nos detalhes, não chega nos fundamentos. Tá? A Hungria. As pessoas que afirmam isso, que pegam a alíquota nominal e afirmam isso, vocês que afirmam isso, vocês estudaram a tributação de todo o sistema de IVA da Hungria? Vocês estudaram isso a fundo? Entendeu? Não. Sabe que a alíquota publicada é aquela e já tomam isso como. Vocês estudaram a tributação brasileira a fundo para constatar qual que é a carga tributária efetiva sobre o consumo? Não. Pega dados assim, publicou a taxa da Hungria, a taxa do IVA vai ser tanto, vai ser a maior taxa do mundo. Isso é uma conclusão muito tosca, muito pobre. Olha só. Que Aham. coisa. Meu caro Ângelo, nosso horário está estourado. Me diga aí, Infelizmente. infelizmente, para terminar, o que que você acha, olhando 10 anos para frente? Estamos ganhando com essa Estamos ganhando. reforma? Você tem vários vetores, né? A resultante é um ganho líquido para Um a ganho líquido. sociedade e para as empresas. Acho até que tem bobear, o próximo governo, os próximos vão ter até uma ajudinha na inflação, pelo jeito, né? Porque, assim, pelo que você está falando aqui, quando essa carga tributária for caindo no tempo, parte disso vai significar que alguma, digamos assim, a pressão de preço, as indústrias tendem a ter mais margem para É, absorver e talvez não repassar. e elas vão ter mais liquidez também. Então, o custo de financiamento do capital de giro, ele deve cair.
Também. Só do fato de não ter EST, de não ter Substituição substituição tributária. tributária, isso já representa uma enorme injeção de capital de giro nas empresas a custo zero. Então, isso tende a beneficiar a formação de preço. A ST encarece os produtos. Tá. Encarece muito os produtos. Você tira a ST, a tendência é que o preço se forma no mercado. Sim. Se forma no mercado. Às vezes você tira o incentivo, você tira a ST, mas se o mercado está absorvendo aquilo, mas se o empresário, quer dizer, os negócios se adaptam. Se eu baixar o preço, porque não tem mais esse custo, eu posso ter um volume de vendas maior. Sim. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser avaliado depois. Ou seja, Né? o cenário é mais positivo. Eu considero mais positivo do que negativo. Mais positivo. Tá certo. Ângelo, foi um prazer, cara. Todo meu. Essa foi ótima. Foi ótimo. Ótima mesmo. Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Adorei. Primeiro semestre, ano que vem, você está aqui. Com todo prazer. Você vai estar aqui. Gente, mais um episódio do Investimento à Beça, hoje com Ângelo de Angelis, um papo maravilhoso sobre reforma tributária, PEC 45, imperdível, hein? Até mais. Fala, pessoal! Terminada a 10ª temporada do Investimento à Beça, onde eu tive o prazer e a honra de falar com muita gente boa, muitos amigos e muitas amigas que me ensinaram muito, com quem a gente pôde compartilhar muita informação, muito conhecimento. Agradeço a todos e todas de coração. Essa temporada foi intensa e muito gostosa, e a próxima será melhor ainda. Aguardo vocês. Até! Bom Natal, boas festas, vida longa e com saúde para todos e todas. Tchau, tchau.